estar junto com os irmãos para meditarmos na sua palavra. Muitas e muitas vezes, durante a minha vida cristã, eu já li esse texto. Mas alguns meses atrás, ao ler novamente, algo me chamou a atenção e eu parei para meditar com mais cuidado nesse texto. E voltei, li, reli e passei a partir daí a meditar, buscar referências, ouvir pregações a respeito, para poder tirar lições para a minha vida, para a minha própria vida. E fiquei tão maravilhado que resolvi, pela graça de Deus, poder montar essa meditação desse texto e compartilhar aqui com os irmãos. Porque, irmãos, o que me chamou realmente a atenção está no versículo 4 e no versículo 8, embora que nós vamos meditar muito mais no verso 5, que eu pedi até para deixar aqui refletido. Mas observe só, irmãos, o que me chamou a atenção, e eu chamo a atenção dos irmãos agora, é para nós observarmos quem está falando. O verso 4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo. O que me chamou a atenção foi isso, irmãos. Eu passei por esse texto, quando eu cheguei no verso 8, eu vi novamente esse ênfase. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem está falando aqui, ele está dizendo, é o Todo-Poderoso. Irmãos, eu posso estar enganado, mas eu não lembro de haver um outro texto em que Deus, o nosso Deus, chama tanta atenção para a gente observar o que Ele está dizendo, como nesse texto. Porque no outro texto, em que a Trindade é convocada, é só no livro da criação, quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ali foi convocada a Trindade. E aqui, Deus dá um ênfase grande para que o seu povo, para que a humanidade, os homens, preste atenção com muito cuidado no que ele vai dizer. Ele está dizendo, olha, em outras palavras, observem bem quem está falando. Aqui não é da vontade de João que está escrevendo. Aqui não é da vontade de quem está meditando. Aqui quem está falando, quem está chamando a atenção de vocês, é o Deus Pai Todo-Poderoso, é da parte do 7 Espírito, que os grandes teólogos traduzem como a perfeição, o Espírito de Deus, o Santo Espírito que é perfeito, e da parte de Jesus Cristo, a Trindade, irmão, está chamando a atenção nossa, para que a gente preste atenção naquilo que está sendo dito, que está sendo falado. Foi isso que me chamou a atenção, para podermos, irmãos, nós entendermos quem é Jesus. Por que o nosso Deus chamou tanta atenção nossa, da humanidade, para prestar atenção naquilo, no que está escrito aqui? E ele começa a demonstrar aqui, e nós precisamos entender quem é Jesus. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou?
E os discípulos disseram: uns dizem que tu é Elias, outros um dos profetas, e cada um dava uma definição de Jesus Cristo. E eu lendo um pastor antigo, falando sobre esse texto, ele disse que ali os apóstolos estavam representando cada grupo que achava que Jesus era. Os saduceus diziam uma coisa, os fariseus diziam outras coisas, cada religião definia Jesus como achava que deveria definir. Hoje em dia não é diferente. As pessoas ainda têm Jesus dependendo do grupo que eles pertencem. Um diz que Jesus é um espírito, outros dizem que é uma força, mas, meus irmãos, só quem tem a perfeita definição da pessoa do Senhor Jesus Cristo é aqueles que pertencem à sua igreja, porque não tem o entendimento humano, mas porque receberam o entendimento do Espírito Santo de Deus. Só nós temos a perfeita definição. Só a igreja conhece Jesus como único, bastante, suficiente Salvador e o define como tal. Mas nesse texto tem algo diferente da definição que as pessoas deram, e especialmente da definição que Pedro deu quando Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Santo, o Cristo, o Santo de Deus que deveria vir ao mundo. Mas aqui, irmãos, tem uma outra definição, e é a partir daí, do verso 5, que nós vamos analisar o que Deus quer que nós entendamos e por que Ele chamou tanta atenção de nós para este fato. E o verso 5 começa dizendo: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, que nós não encontramos em outra definição. A primeira definição é que Jesus Cristo é a nossa fiel testemunha. Que testemunho é esse do qual o Senhor Jesus Cristo é a fiel testemunha? Nós podemos observar, queria que os irmãos agora acompanhassem conosco, em 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, aliás, capítulo 6, verso 13, 6, 13, e nós vamos encontrar o apóstolo Timóteo nos dando uma ideia. Ele diz: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho da boa confissão. O apóstolo está aqui agora nos direcionando para o verdadeiro testemunho que Jesus Cristo deu. E aonde está esse testemunho? Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18. E nós vamos entender o que é que significa ser a fiel testemunha de Deus. Verso 35 em diante. Verso 35 em diante. João 18. Diz assim a palavra de Deus: Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. Aí ele vai começar dando o testemunho que Deus queria que ele desse. Aí ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu:
tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Deus está dizendo aqui, olha, o meu filho é a fiel testemunha, porque quando Jesus deu esse testemunho aqui, irmãos, ele não estava diante dos seus discípulos, ele não estava diante das multidões que o seguiam, ele estava diante daquele que ia mandá-lo para a crucificação. O escritor aos Hebreus diz que Deus, que o Senhor Jesus não fez caso da sua vida, da ignomínia, da vergonha, da morte, mas cumpriu fiel testemunho em nosso lugar. O governador da época disse: tu és rei? Naquela época, irmãos, quem confessava ser rei, a não ser César, já era passivo de morte. Pilato disse: tu estás dizendo que és rei? Ele disse: tu dizes, eu para isso nasci, sim, eu sou rei. Agora o meu reino não é deste mundo, mas eu vim para isso, para ser rei, para reinar. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender qual é o objetivo dessa confissão. Por que Jesus é a fiel testemunha? E a gente precisa ir agora a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para ter essa resposta. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8. Vocês receberão a virtude e o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está nos chamando a atenção para que a gente preste toda a reverência a esse escrito, a esse mandado. Jesus é a fiel testemunha, porque ele já fez a parte dele e nos deixou o exemplo. E agora ele pede que eu e você continue esse testemunho diante dos homens. Nós sabemos como o mundo está. Nós sabemos a perseguição que vai vir por aí, que já está. Nós sabemos que vai haver dia, se nós alcançarmos, não sei, mas os nossos irmãos que estiverem aqui vão ter que escolher entre viver ou negar Cristo. Quem está disposto a confirmar, a ser a fiel testemunha de Cristo, mesmo que para isso tenha que se sacrificar? É preciso nos preparar, irmãos. É por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está preparando a igreja e dizendo: vocês tenham cuidado. Porque, meus irmãos, isso aqui não é brincadeira, isso é sério. Vocês serão minha testemunha. Em que condições? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. Observe o verso 10. Ele escrevendo a carta à igreja de Esmirna, ele diz: nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha o que é que ele diz aí agora, irmãos: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês querem vida eterna? Vocês vieram a mim para ter vida eterna? Negue-se a si mesmo. E aqui, ser fiel até a morte, não é somente até o dia que a gente morrer, não.
é, se preciso for, nós entregarmos nossa própria vida para dar testemunho fiel da pessoa de Jesus Cristo. E me chamou a atenção um versículo logo depois aí. Nós lemos o verso 10, veja o verso 13. Jesus diz assim: eu sei, falando para a igreja, eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, eu fiquei meditando aqui muito nesse texto. Meu Senhor, que elogio sem tamanho, sem igual. Jesus chegar para nós assim e dizer: filho, tu és minha fiel testemunha, entra no reino que está preparado para ti. Você já pensou que testemunho maravilhoso? Irmãos, nós não sabemos nada mais desse homem. Eu não lembro, né? Não sou teólogo, não lembro se na Bíblia tem alguma referência. Eu procurei e não achei. Mas Jesus está dizendo aqui: olha, no meio de vocês teve um homem que deu testemunho de mim fielmente. Porque Satanás tirou-lhe a vida, mas ele continuou sendo fiel a mim. Você já pensou essa bênção, meus irmãos? Irmãos, o texto diz aqui: aonde Satanás habita. Isso para nós hoje, onde é que ele habita hoje? A Bíblia diz que ele usurpou esse mundo de Deus. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a casa de Satanás é onde nós estamos morando hoje. E todos os dias ele está no nosso pé, nos tentando de nos desviar de sermos a fiel testemunha de Cristo. E Deus está aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está dizendo aqui: preste bem atenção nisso. Jesus deu exemplo diante de Pilatos para vocês seguirem e vocês serem minhas testemunhas. Quem hoje em dia quer ser um Antipas? Perder alguma coisa, algum bem ou até a própria vida? Meu amigo, Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, bens, por amor de mim, não é digno de mim. E em Mateus 10, 33 ele diz: se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei vocês diante do Pai. Meu prezado amigo, eu fico com o coração dolorido quando eu leio esse texto, porque eu tenho famílias que não testemunham de Jesus Cristo, porque eu tenho amigos que não testemunham de Jesus Cristo, e outros familiares também que não testemunham de Jesus Cristo, e eu sei o fim deles. Chegar diante de Deus e dizer: mas Senhor, eu não orei, eu não preguei no teu nome, eu não fiz isso, e ele vai dizer: não vos conheço, porque não foram a fiel testemunha de Jesus Cristo, não deixaram tudo por amor a Ele, amaram ao dinheiro, amaram as festas, amaram a todas as coisas que há neste mundo, e negaram o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida para te salvar e me salvar. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Isso significa condenação eterna. E isso é muito triste. Mas o texto continua, meus irmãos, e tem outra lição maravilhosa para a gente tirar para nós aqui dessa noite. O texto diz que é da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos. Por quê? Deus fez tanta questão de chamar a Trindade para nos dizer que Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos. Nós vamos encontrar essa resposta em João 14, verso 19. João 14, verso 19. Abra sua Bíblia, acompanhe a palavra do Senhor Jesus, aquilo que Ele deixou para que a gente seguisse. Por que Deus chamou tanta atenção para dizer que Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos? E aqui no verso 19 Ele diz aos seus discípulos: ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo e vós vivereis. Ele é o primogênito entre os mortos, irmãos, porque sem a sua ressurreição nós não teríamos vida. Ele é o primogênito, irmãos, e Deus fez questão de a gente colocar isso na cabeça, não esquecer disso de maneira nenhuma, porque foi através da sua ressurreição que nós fomos justificados, porque foi através da sua ressurreição que nós temos vida. E Ele diz: eu vou, vocês, vai daqui um tempo, vocês não vão ver mais, porque eu vou morrer, mas eu vou dar a minha vida, mas eu volto a tomá-la, porque eu tenho poder para dar e para tirar. E Ele diz: mas porque eu vivo, vocês viverão também. Irmãos, qual é o preço que se pode dar a esse respeito? O que é que se pode pagar por isso? E por que você nega a Cristo? E por que você não recebe Ele como o único, bastante e suficiente Salvador de sua vida? E por que você troca Jesus por qualquer coisa deste mundo? Analise. Veja o Pai, o Filho e o Espírito Santo chamando a sua atenção para isso. E nós podemos observar o apóstolo Paulo, que conhecendo essa verdade, ele deu ensinamento à igreja de Colossenses, no capítulo 1, verso 21. Abra sua Bíblia aí, em Colossenses 1, 21. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo: meu Deus. A vós também, que noutro tempos eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O apóstolo João usa outras palavras para dizer: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a gente anuncia tanto isso, e as pessoas não dão a devida atenção a esse chamamento, a esse ensinamento do Senhor Jesus, aliás, da Trindade Santa, que aqui nos chama tanta atenção. Mas o texto continua, meus irmãos. Observamos que Jesus é a fiel testemunha, para que nós tenhamos ânimo, força, coragem de jamais, em situação alguma, negá-lo. Observamos que o Senhor Jesus é primogênito entre os mortos, para saber que através da sua vida nós temos vida eterna com Ele. Mas o texto continua, no versículo 5 ainda: primogênito de entre os mortos e soberano dos reis da terra. Meus irmãos, eu fico imaginando e pensando nos dias de hoje. Como está a obediência, a reverência dos reis da terra nos dias de hoje? Nós estudamos aqui há pouco tempo
na escola dominical também, e o pastor estava dando um relatório, fazendo um relatório de como está as nossas autoridades hoje em dia, como eles têm quebrado toda a ordenança de Deus. Os nossos líderes hoje em dia estão rasgando a Bíblia das suas constituições, tirando tudo que se chama Deus. Deus diz que é para preservar a vida, Ele diz não. As mulheres podem fazer aborto à vontade. E ainda tem mais. O Estado paga para isso. Deus diz cuidado na sua vida, nos vícios. Os homens dizem não, libera a maconha. Pode liberar. E só quem tem um filho, um irmão ou um parente chegado que vive nas drogas é quem sabe o mal que isso causa. Mas as nossas autoridades estão em uma rebeldia tão sem tamanho que tudo que se chama Deus, eles estão revertendo a lei e transformando na vontade do inimigo, do príncipe deste mundo. Mas isso já estava profetizado, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias no Salmo número 2. Abra sua Bíblia no Salmo número 2, que é um salmo que eu inicio ele tendo aquele desânimo, aquela tristeza, e por que não dizer até aquela raiva, nos primeiros versos. Vamos analisar o verso de 1 a 3. Por que se enfurecem as nações, os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Observe, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é a atitude, irmãos, dos nossos líderes dos dias de hoje. E o Senhor Deus, em outras palavras, está dizendo aqui: ora, reis da terra, deputados, senadores, juízes, vocês estão fazendo isso aqui, ó. Vocês estão rompendo os laços, rompendo o temor a Deus, rompendo de tudo que se chama Deus, sacudamos de nós. Nós não queremos mais nada com Deus, é que as nossas autoridades estão fazendo hoje. E daí nós vemos tanta rebeldia, e daí nós vemos tanta violência, e daí nós vemos tanto desrespeito ao que é sagrado. Isso causa tristeza a nós. A injustiça está de uma maneira que ninguém suporta mais hoje em dia. Mas, meus irmãos, aí vem o verso 4. E o verso 4 relata a atitude de Deus mediante essa ousadia dos homens. O verso 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Irmãos, eu criei um quadro. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, na atitude de Deus. Deus observando os reis da terra, dizendo assim: Deus disse que não era para matar, libera. Deus disse que não era para ter vício, libera. Tira, sacudamos de nós tudo que se chama Deus, tudo que é a Bíblia. Eu acho que Deus diz assim: isso é um devaneio meu. Eu acho que Deus diz assim: vocês estão fazendo isso mesmo? Será que é sério isso que vocês estão fazendo? Vocês acham que vocês mandam alguma coisa? Vocês acham que é vocês que decidem? Eu acho que Deus diz fazendo assim, caindo na risada, porque a Bíblia diz aqui que Ele ri desses homens. E por que aqui está escrito, irmãos? É para que a gente
Não se atemorize diante de autoridade nenhuma, quando for para dar o verdadeiro testemunho de Cristo. Ele está dizendo isso: olha, eu sou o soberano dos reis da terra, vocês não mandam em nada. Haverá um dia que eu vou chamar a atenção de vocês, haverá um dia que eu vou mostrar a vocês quem realmente manda. E aí, meus irmãos, a gente pode chegar ao que Deus já determinou. Veja Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 6, veja o que é que vai acontecer com esses que hoje estão verso 15 a 17, com esses que hoje estão rasgando e rompendo com tudo que se chama Deus. E diz o seguinte: e os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O verso 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A seu tempo, essa gente vai prestar conta a Deus. E quando isso vai acontecer, eles vão tentar se esconder, vão tentar pedir para que os montes caiam sobre ele, tire as vidas dele, mas não vão conseguir. Eles vão ter que suportar a ira do Cordeiro. E porque Deus chamou o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos alertar a isso, para nós não temermos e sabermos que Deus está sobre tudo e sobre todos, e é Ele quem dá a palavra final. Ai do crente que não der, que não fizer esta fiel confissão. Ai do crente que não estiver preparado para dar sua própria vida, para dar testemunho daquele que morreu por mim e por você. Vai se encontrar aqui. Ele está dizendo aqui que os reis da terra, os ricos, os poderosos, os servos, os livres, mas todo aquele que não confessou Jesus como Salvador de sua vida, vai se encontrar com Ele em sua ira. E isso é sério. E isso é sem volta. Mas o texto continua, meus irmãos. O verso 6 a 9 revela o que Deus fará. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e a extremidade da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui está Deus dizendo como vai ser o reinado de Deus nessa terra. Vai ser fofinho, molinho, cada um fazendo o que quer, não. É com vara de ferro, é com poder e grande glória, é com determinação, é do jeito que Ele disser, tem que ser feito. Não vai ser como hoje em dia, que cada um faz o que quer, não. Assim será o reinado que Deus ordenou a seu Filho. E ai daquele que não obedecer. Do verso 10, Deus fala aos reis da terra. Irmãos, aqui eu fiquei meditando. Deus é tão amoroso, tão bondoso, que mediante tudo que esses homens estão fazendo contra Deus, Ele ainda deixa um conselho.
O verso 10 diz: agora, pois, ó reis da terra, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Deus está dando aqui a diretriz para esses homens que Deus coloca no poder. Eu estava com um cliente essa semana e ele aperreado, abusado, nervoso, porque um juiz foi eleito aí essa semana e nós sabemos que ele é também tudo contra o que se chama Deus. E ele disse: como é que isso acontece? E eu me lembrando desse versículo aqui, eu ri. Ele disse: você diante de tanta coisa ruim, você ainda ri? Aí eu anunciei para ele essas verdades que ainda estava quentinha na minha mente. Não é eles que mandam, meu amigo. Não é eles que mandam. Porque não cai uma folha que Deus não permita. E Deus levanta a autoridade, meus irmãos, para duas coisas: ou para abençoar um povo, ou para puni-los. Quando Israel pecou contra Deus, Deus disse: vou enviar o meu servo Nabucodonosor. Meus irmãos, se você for para a história e pesquisar, Nabucodonosor foi um dos piores e mais cruéis, mais perversos rei que existiu nessa terra. Homem mau, perverso, cruel. Deus chama ele de meu servo e mandou ele para punir seu povo. E grande foi esta punição. E Deus muda? Você acha que o que está escrito aqui, se você não cumprir, se você não começar a conhecer a Bíblia, buscar a Bíblia para saber o que Deus quer de você, você vai para o céu sem nenhuma reverência a Ele, sem dar o testemunho que Ele pede para você dar? Pense nisso. O apóstolo João diz o seguinte: que são conhecidos aquele que serve a Deus por Ele, é aqueles que conhecem a sua palavra. Se você está vivendo dessa vida sem conhecer a palavra de Deus, sem buscar a Bíblia para ler, você nunca vai chegar a agradar a Deus. Você vai para o inferno. Assim está escrito. O próximo tópico, irmãos, é para mostrar agora que Deus chamou o Pai, o Filho e o Espírito Santo para mostrar o que Ele fez por nós. Quem Jesus é? Para você Ele é a fiel testemunha? Para você Ele é o primogênito entre os mortos? Para você Ele é seu soberano? Se for, observe a continuação do texto. Ele é o soberano dos reis da terra, mas é aquele que nos ama. E é um amor provado. O apóstolo Paulo diz em Romanos que ele provou esse amor pelo fato de ter ele morrido, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Ele provou esse amor. O apóstolo João disse que o amor de Deus é tão grande que mandou Jesus morrer por nós. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 6 e 8, abra aí 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8, 6 a 8, ele diz, o apóstolo Paulo escrevendo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, Ele nos ama. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniu para chamar a atenção de nós a isso. Meu filho é aquele que vos ama. E o apóstolo Paulo diz aqui, reconhecendo o que Jesus fez, já perto da sua morte, eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira, eu dei esse testemunho. E agora eu tenho certeza que a coroa da justiça está reservada para mim. E não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Você ama ou você tem medo que Jesus venha? Eu me lembro que há anos atrás uma pessoa erroneamente começou a dizer que Jesus estava próximo de Jesus voltar, marcou o dia, e próximo desse dia foi um verdadeiro horror. As pessoas, tem relato que as pessoas esconderam as crianças até debaixo da cama para Jesus não achá-los. Terror da morte de Cristo. E nós lemos aqui, quem tem terror à vinda de Cristo são aqueles que não deram o testemunho dele. Como é que está a sua vida? Como ser humano e como crente, como está a sua vida? Como está a minha vida? Só que esse texto aqui tem uma palavrinha que ela faz toda a diferença. Desde já, o justo juiz. Não entra injusto. Na presença de Deus não passa injusto. Ele é justo. Se fizer o que vos mando, vós sereis meus amigos. Se não fizer, nem a vida eterna você verá, quanto mais entrar nela. Meus irmãos, Ele nos ama e perdoa nossos pecados. Você que está me ouvindo, que ouviu aqui a convocação de Deus para você prestar atenção no que está escrito. Seus pecados podem ser perdoados. Não importa o que você tenha feito. Todo pecado pode ser perdoado por Jesus. O único que não pode é a pessoa que nega, que não dá testemunho de Jesus Cristo. Isso está escrito para que a gente tenha a alegria da bendita esperança, que o nosso reino, que o reino do nosso Deus não é deste mundo, então o nosso também não é, porque a nossa esperança não está nessa vida. Paulo diz que se a gente esperar só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens, porque a nossa pátria não está na terra, nossa pátria está no céu. E é para lá que aqueles que dão testemunho de Cristo vão. Ele é a fiel testemunha e pede que nós sejamos. Pede que você seja, para poder você ter a entrada nos céus. E mediante tudo isso que nós vimos aqui agora, de tanta bondade do nosso Deus, de tanto poder do nosso Deus, qual é a nossa atitude, meus irmãos? Ele nos chama a atenção com tanta ênfase. E eu coloquei aqui o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 13, verso 15. A nossa atitude como crente, como filho de Deus, para vivermos uma vida não só de obediência, mas também de gratidão a Ele. No capítulo 13, verso 15, está escrito: por meio de Jesus Cristo,
pois ofereçamos a Deus. Vamos ver do verso 14 para dar sentido. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como é que está a sua vida, a minha vida? Nós estamos vivendo agradecidos a Deus, com sacrifício de louvor em nossa boca, em nosso testemunho, em nossa vida. E agora eu me lembrei de um testemunho de um pastor que eu vi, um velho pastor. Dizia ele, abre aspas, eu era professor do seminário e certa vez na turma, eu não me lembro agora qual era a matéria dele, mas ele disse que tinha um aluno que se achegou a ele muito e ficaram muito amigos, porque ele era muito dedicado àquela matéria, aquele aluno se dedicava muito àquela matéria, e de modo que às vezes ia até para a casa do professor para poder se aperfeiçoar mais, e terminava a aula, aquele aluno buscava tirar dúvidas, e eles ficaram muito amigos. Esse seminário era de internato, e sempre de manhã, no café da manhã, ele sentava junto ao professor, e ali conversavam, e um dia o professor chegou na hora do café no refeitório, e aquele aluno não estava. E ele ficou esperando, e o aluno não chegou. Terminou a refeição, o reitor, o diretor do colégio, pegou o microfone e disse: irmãos, eu tenho uma notícia para dar, e eu quero que nós tenhamos, logo após eu falar, alguns minutos de oração aqui. Porque o aluno fulano de tal, era esse, teve que ir de madrugada e às pressas para sua casa, pois houve um acidente com a família dele, e morreu o pai, a mãe e 2 irmãos. E nós precisamos orar por esse irmão, para Deus consolar. E ali fizeram aquela oração, e passados alguns dias o aluno voltou, e o professor disse que não queria nem encontrá-lo, porque não sabia nem o que dizer a ele numa hora dessa. Mas na hora que ele ia chegando no corredor, aquele aluno vinha e se aproximou dele e disse assim: professor, me dê um abraço. E o professor disse que abraçou-lo, e ele disse: deixa eu lhe confessar uma coisa, pastor. Quando eu me aproximei muito do Senhor, era porque eu gostava muito da sua matéria, e ainda gosto, mas tinha outro motivo. É que o Senhor tem uma semelhança com meu pai enorme. E quando o Senhor me abraçou agora, eu senti o abraço do meu pai. Aí o pastor disse que não tinha palavras, e abraçou novamente. E ali, abraçado, aquele aluno começou a cantar um hino de louvor a Deus. E ele disse que em lágrimas acompanhou aquele aluno a louvar a Deus naquele hino. E ele terminou dizendo à classe: vocês querem um exemplo maior do que significa um sacrifício de louvor? Você ir num médico e receber uma notícia que foi curado de uma doença terminal, que um milagre aconteceu em sua vida, o louvor brota normalmente, se você for crente. O louvor vem do seu coração normalmente. Mas quando você vai ao médico bom, e ele diz: você tem poucos dias de vida, você tem coragem de, diante das pessoas, dar esse fiel testemunho, de cantar um hino de louvor a Deus, nas horas difíceis da vida? É preciso eu e você analisar se realmente estamos prestando a Deus um verdadeiro sacrifício de louvor.
é preciso que eu e você analise as nossas vidas para saber se somos fiéis testemunha do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.